Só que aí, cientista de dados, você está vendo que as coisas vão criando subcampo a partir de necessidades específicas. Então, nós tivemos uma necessidade muito massa aqui, que foi o seguinte: a gente começou a pensar em outras formas de fazer estimativa que não ali os probabilístico, que não ali aquele baseado em kernel, em distância matemática, né? Há uns 50 anos atrás, 70, os caras começaram a pensar ali no tal neurônio matemático. E o neurônio matemático tinha o quê? Tinha mais ou menos ali as funções do neurônio da nossa cabeça aqui mesmo, do nosso cérebro. E aí, o neurônio matemático, ele tinha toda uma forma também de receber os dados, passa ali numa função, vê ali se tem um viés e produz uma saída. Mais ou menos assim como o nosso neurônio trabalha hoje. Então, beleza, Eduardo. Aí o que acontece? Nesses últimos 50 anos, cientista de dados, olha só, pensa aí. Vai, pensa na humanidade só após Cristo. Vai, nem pensa nos 10 mil anos que a gente já vive em sociedade, não. Pensa só no período depois de Cristo aqui. 2.000 anos. 2022 anos. Moleque, 2022 anos. Nos últimos 50 é que a galera começou a pensar nessa parada aqui, velho. Então, isso é um campo muito novo, mas que tem crescido muito. Por quê? Porque descobriram que essa parada do neurônio matemático era uma parada muito massa. E aí, sabe o que aconteceu? Eles começaram a pensar assim, cara, beleza, o neurônio é muito legal, então eu vou aprofundar aqui nesse neurônio. Eu sei que a nossa cabeça não tem só um neurônio, né? A gente tem uma pancada de neurônio, né? Bilhões. Então, como que esses neurônios se comunicam? A gente já sabe que tem N forma de comunicação. Ele vai só e depois não volta. Tem uns que vai e volta. Tem uns que vai e volta, mas eles vão aqui, depois eles fazem uma curvinha que vão para outro lugar. Mais diversas formas. E assim foram se desenhando aquilo que a gente chama de redes neurais profundas. Sabe o que são as redes neurais profundas? Ou Deep Learning, que é esse DLzinho que está aqui, ó, são exatamente um subcampo do Machine Learning, onde a gente pega esse neurônio matemático e tenta aproximar mais ainda do nosso cérebro, que é utilizar N neurônios com N funções para que eles possam trabalhar de forma coordenada para fazer o que, cientista? Adivinha? Escreve no chat aí. Para fazer previsões, exatamente. Previsões, mano. Previsões. Então, a gente, esses dias eu tenho um livro que eu gosto muito, eu já li ele mais de uma vez, porque o bicho é muito doido. O nome dele é Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. E esse livro, ele fala muito, né, de como que a gente evoluiu, tal, e ele conta um pouco da história do mundo, e fala do maior império que já existiu, tal, e que é o Império Britânico, né. E a gente, um dos momentos lá, o Yuval Noah Harari, que é o autor desse livro, ele fala bem assim, como é que uma ilhazinha tão pequena consegue ter o maior império que a humanidade já conheceu, né? E aí, falando dos britânicos, né? E aí, sabe qual foi a teoria, cientista? A teoria é que eles dominaram muito bem isso aqui. Predições, desde os primórdios até hoje, inclusive. São ali fonte de inspiração ainda para muitos no mundo. Por quê? Porque estudaram com afinco como que é o comportamento humano. E se a gente sabe exatamente onde os humanos vão fazer, o que eles estão pensando em fazer, como vão fazer, e a gente sabe que a gente é previsível pra caramba, cara, isso é um poder gigantesco. Faz sentido ou não faz? Né? Então, isso é um poder por si só. Aí entra outras questões, né? A questão de por você prever melhor, você sabe exatamente onde encontrar as maiores fragilidades, né? Você sabe onde encontrar as melhores rotas, as melhores decisões para você, sei lá, fazer o que você quiser. Então, essa defesa é uma defesa muito forte e é baseada em dados, né? E é baseada no data, é baseada em dados. Fechado, cientista? Olha que interessante, né? Um overview massa aqui de alguns termos. A gente falou aqui sobre machine learning, a gente falou sobre algoritmo,
né? E aí é o seguinte, tem um outro termo aqui que vem um pouco antes de machine learning, que é o EDA, que você vai ver por aí, né? O EDA é de Exploratory Data Analysis, que é a análise e exploração dos dados, né? O EDA, beleza? É o Exploratory Data Analysis. Acho que é assim que escreve. E essa parada aqui nada mais é do que a análise e exploração de dados, que está lá no pipeline da ciência de dados. Que para a gente utilizar machine learning, a gente antes precisa conhecer os dados. E aí a gente vai passar por aqui, tá bom? Então, antes da gente criar alguma coisa que hoje a gente conhece como máquinas preditivas, com machine learning, a gente precisa explorar os dados. Então, ó, eu estou falando de máquinas preditivas. São nada mais, nada menos do que aquela range que eu desenhei. O motorzinho não era o algoritmo junto com a, não era o algoritmo? As máquinas preditivas são a range. Máquinas preditivas, elas têm outros nomes, beleza? Eu adoro máquinas preditivas, que é mais fácil a gente visualizar o produto da utilização de machine learning, análise exploratória de dados, do que modelo, saca? A galera usa muito modelo. Modelo é muito abstrato para mim. Mas, cara, e pior que é uma parada que está no mercado. Mercadão, quando se falar modelo, você sabe que são máquinas preditivas com machine learning. Beleza? Então as máquinas preditivas, ó, a Rangezona lá. Máquinas preditivas, é a Ranger. Beleza? É a Ranger. O motor tá aqui, ó. São os algoritmos. E o que é algoritmo, Eduardo? Algoritmo não são as funções lá que a gente construiu para fazer o aprendizado de máquina, né? Beleza? Então lembre-se sempre disso, dessa paradinha aqui. E eu gosto de usar máquinas preditivas para ficar mais visual. A galera usa modelo, tá bom? E é só isso, Eduardo? Modelo, máquinas preditivas? Não, vixe, eu já vi nome demais, cara. Já vi metodologia. E por aí vai. Cara, às vezes, dependendo de onde a gente está, cada empresa tem um nome. Inclusive, metodologia era de dentro do Banco do Brasil. A galera dentro do Banco do Brasil fala de metodologia quando fala de máquina preditiva, né? Talvez fique mais simples, sabe por quê? Porque olha só, imagina um problema aí. Vou te dar um problema para te colocar dentro do Banco do Brasil agora, para você entender. Você está lá no Banco do Brasil e aí você tem o seguinte problema de negócio. A gente precisa desenvolver máquinas preditivas para fazer a previsão do limite de crédito de cartão ali para os clientes, beleza? Então, você pegou lá o cartão, o Orocard amarelinho lá do Banco do Brasil, e aí você vai ter um limite nesse cartão, beleza? Se for o Ivo, vai ganhar 10k. Se for o Michelzão vai ganhar 9.500. E por aí vai. Cada um de vocês aí vai ter um limite, beleza? O banco, ele, na hora de resolver, né, esse problema, de descobrir como que ele vai fazer para atribuir esse limite para cada um de vocês, ele segmenta ali qual é a sua área de ataque ali, né? Do que ele vai fazer primeiro. Sabe por quê, cientista? Porque quando a gente está ali na análise de dados, a gente descobre que o Ivo, ele é uma pessoa jurídica também. E ele tem que ser tratado diferente do Michelzão, que ele, por enquanto, é só uma pessoa física. Então, o que acontece? Pessoa física e pessoa jurídica geralmente têm características que são diferentes. Característica que eu falo, qualidades, perfis de uso no cartão, limite, por aí vai. Não tem como você criar tudo numa coisa só. Né? Não posso fazer só o seguinte, ó, uma metodologia aqui para dar limite de cartão aqui do Orocard para todo mundo no Banco do Brasil. Por quê? Porque cada um tem um perfil diferente. Se você faz isso, você vai estar colocando todo mundo num bolo, aí o resultado não vai ser muito legal. Agora, se você subnicha, se você segmenta, aí as coisas começam a ficar melhor. Por quê? Porque aí a gente está colocando os parecidos mais junto. Tá bom? A galera PF aqui, tô pegando a galera que é PJ aqui, tô pegando a galera que é do agro aqui,
saca? Aí o que acontece? Para cada um segmento desse, a galera chama de metodologia, beleza? Então, ó, tem uma metodologia agro, não, tem outra metodologia aqui que é PJ, tem uma metodologia aqui que é PF. E se eu te disser que ainda tem subnicho, eu vou só confundir sua cabeça mais ainda, mas ainda pode fazer metodologias diferentes, inclusive até para dentro da própria pessoa física, dentro da pessoa jurídica. E aí você está falando o seguinte, Eduardo, quer dizer então que tem máquinas preditivas, às vezes, para. Tem dezenas de máquinas preditivas para resolver o mesmo problema? Sim, cientista. Por isso que estão correndo atrás, louco atrás de cientista de dados. Por quê? Porque as paradas estão evoluindo.